Certo, então, pessoal, estamos aqui então com o nosso setup preparadíssimo para começar a nossa partida aqui do nossa primeira partida do jogo Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média, certo? Então, falando do setup, primeira coisa, quando a gente vai fazer o setup desse jogo, é escolher os personagens, né? Como eu havia falado, nós vamos jogar com Gimli e com Legolas, certo? Que são grandes amigos, né, nas histórias no Legendarium do Tolkien, certo? Escritor do Senhor dos Anéis e Hobbit, entre outros livros, tá? Essas cartinhas aqui eu vou deixar de lado por enquanto, eu já vou falar delas. Bom, então a primeira coisa que você faz ao preparar esse jogo é escolher os personagens, certo? E quando você escolhe os personagens, cada personagem vai vir com uma miniatura. Você pode vir aqui a miniatura do Gimli, o anão, certo? Com seu machado de guerra, certo? Bem construída. E o Legolas com seu arco elfo, né? Também aqui com a sua miniatura. Cada personagem também vai vir com uma ficha de personagem, que é como se fosse uma ficha de RPG, certo? Vamos analisar um pouco essa ficha aqui para a gente entender ela, tá? Então vocês veem a figura, a arte do seu personagem, aqui em cima o nome dele, Gimli, certo? E embaixo da figura ali você vê a raça do personagem anão, tá? No caso do Legolas vai estar escrito elfo. E também vocês veem que vocês têm uma série de atributos ali: vigor, sabedoria, agilidade, espírito, esperteza, com números e símbolos do lado, certo? Esses atributos aqui, eles vão servir para a gente fazer testes durante o gameplay. Esse jogo ele funciona mais ou menos com a mesma lógica do Arkham Horror Card Game que a gente jogou, onde os personagens eles vêm com atributos, né, pré-definidos, e quanto maior o número lá desse atributo, mais fácil passar nos testes. Em seguida eu já explico como é que funcionam esses testes, certo? Vocês veem aqui também, perto de onde está o meu dedão, um quadrinho com o símbolo de uma folha e um número 3 embaixo, certo? Isso aqui é aquele símbolo, é o símbolo de uma ficha de inspiração, e aquele número 3 é quantas fichas de inspiração no máximo o personagem pode ter. Ele não pode ter mais do que esse número de fichas de inspiração. No caso do Legolas é 5, no caso do Gimli, que eu estou mostrando aqui, é 3. O que são essas fichas de inspiração? Só passando aqui um momento. Eu tenho essa caixinha aqui, onde eu tenho vários componentes e peças do jogo. E isso aqui é uma ficha de inspiração, certo? Que vai em cima do personagem quando ele ganha. Tá, mas para que servem essas fichas? Tá? Essas fichas servem para você passar nos testes que o jogo vai solicitar que os heróis realizem durante o jogo, certo? Como é que são feitos esses testes? Bom, para explicar como é que são feitos esses testes, antes eu tenho que explicar como é que funciona o baralho de perícias, tá? Cada personagem aqui ele vai sair com um baralho de perícias inicial. Ele vai se modificar com o decorrer do jogo, mas existem regras para construir ele no início do jogo, certo? Esse baralho tem dupla função. A primeira função dele é realizar testes, certo? Então, eu peguei aqui um baralho de perícia de um personagem que eu não vou usar no jogo, certo? E a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é no canto superior
no canto superior esquerdo das cartas, certo? Vocês veem que tem cartas como essa, que tem um símbolo de sol no canto superior esquerdo. Vocês têm cartas como essas aqui, ó, que não tem nenhum símbolo no canto superior esquerdo. E vocês têm cartas como essa aqui, tá? Que tem ali dois símbolos, o mesmo símbolo de inspiração, né? E tem cartas também que tem um símbolo de inspiração, certo? O que que significa? Quando você vai fazer um teste, né? Eu vou embaralhar um pouco aqui. Você vai estar com o seu baralho do seu personagem, certo? Você vai estar com o baralho do seu personagem e aí, por exemplo, vamos dizer que nós estamos jogando com Gimli e vamos fazer de conta que esse aqui é o baralho do Gimli e o jogo, o aplicativo, que daqui um pouco mais eu vou explicar como é que funciona o aplicativo, diz que você tem que fazer um teste de espírito. O espírito do Gimli, você vem aqui na ficha dele e diz que o espírito dele é 4, certo? O que que você faz? Você vai começar a descartar do topo e botar numa pilha de descarte o número de cartas igual ao número do atributo do personagem, espírito no caso. Então ele tirou 1, 2, 3, 4. E aí essas cartas elas vão para uma pilha de descarte, tá? E aí você vai olhar para o canto superior esquerdo, tá? E você vai ver que você tem dois símbolos de sol, uma carta sem símbolo nenhum e uma com dois símbolos de inspiração. Cada símbolo de sol é um sucesso e cada símbolo de folha é talvez um sucesso. Então, nesse caso, o Gimli teria no seu teste 2 de sucesso no mínimo e no máximo 4 de sucesso, se a gente contar as folhas. As folhas elas podem ou não ser sucesso, e quando eu não tenho nada é uma falha, tá? O sucesso, você gasta as fichas de inspiração que eu tinha mostrado antes. Então, se o Gimli tivesse 2 fichas de inspiração, ele poderia ter 4 sucessos nesse teste hipotético aqui, certo? Tá. Então é assim que você faz o teste. Então você vai fazendo o teste e aí as cartas ficam no descarte, certo? Isso é uma função desse baralho, tá? A outra função do baralho é que percebam, né, que cada um deles tem um nome, tipo esse aqui, Canção Viajante, tá? Opa! Canção Viajante, tá? E embaixo tem um texto ali, tá? Esse texto dá uma habilidade extra pro personagem, a carta de perícia. Para você usar o texto da carta, você tem que ter a carta preparada. Como é que isso ocorre? Vocês podem ver aqui, ó, eu já deixei como vai ser no início do jogo. Os personagens, eles já começam com uma carta preparada. Daqui um pouco eu explico como é que essa carta é escolhida, tá? Mas a questão é a seguinte, o jogo em alguns momentos vai pedir, o aplicativo vai pedir para os jogadores, né? Só um detalhe, né? É um jogo cooperativo aqui. Eu estou jogando como se fossem 2 jogadores, com 2 personagens. Poderia jogar com um personagem, com 3, com 4. Posso jogar com mais pessoas ou sozinho, com um ou mais personagens jogando sozinho. Com mais pessoas, cada um escolhe um personagem, certo? Voltando. Como é que você prepara as cartas, né? Preparar significa colocar embaixo da ficha do seu personagem uma carta. O jogo vai pedir em alguns momentos para os jogadores, para os heróis examinarem o seu baralho. O que é examinar? Vai vir ali, o jogo vai dizer examinar tanto, um número, né? Examinar 1, examinar 2, examinar 3. Vamos dizer que o jogo pediu para examinar 2.
O que é examinar 2? Você vai ter aqui o seu baralho, e examinar 2 seria: olhe as duas cartas do topo, certo? Aí, uma delas você prepara, e as outras que sobrarem, que podem ser nenhuma, uma ou mais de uma, você vai colocar essas cartas, segundo a sua preferência, em cima ou no fundo do baralho. A dica que eu dou é que você coloque as cartas de fracasso e com símbolo de inspiração embaixo do baralho, com sucesso em cima. E tente não preparar as cartas de sucesso, se possível, porque apesar dos seus efeitos serem mais fortes, você vai assim estar tirando sucesso do seu baralho, certo? E aí essa carta fica preparada e essa iria embaixo, por exemplo, certo? Aí você pode fazer o que está escrito aqui nos momentos oportunos, né, o que está escrito embaixo das cartas, certo? Beleza. Então, você pode ter no máximo 4 cartas preparadas. Se em algum momento você for preparar uma quinta carta, você tem que descartar outra carta, certo? E é assim que você utiliza esse baralho. Serve para fazer testes e para você preparar essas cartas para usar as habilidades embaixo delas para o seu proveito durante o jogo em momentos oportunos, certo? Beleza. Como que se montam esses baralhos? Então eu peguei um baralho aqui de uma outra personagem que nós não vamos usar aqui no jogo, que é a Helena, e num baralho nós temos 4 tipos de cartas, certo? Eu estou separando elas por tipo, discriminando aqui para explicar para vocês, certo? Na verdade são 4 tipos, né? Falei 4 tipos. Vou pegar uma do fundo aqui, certo? Para exemplificar, ok? Então, né, essa aqui esse é o modelo de composição inicial das cartas do baralho de perícias dos personagens, certo? Segundo as regras do jogo, para montar o baralho de perícias, primeiro você tem que pegar as 5 cartas específicas do personagem. Cada personagem ele tem 5 cartas. Você identifica vendo ali embaixo o nome do personagem, que no caso tem Helena, né? Helena 2 ali, ó, bem embaixo, vocês podem ver. No caso do Gimli vai estar escrito Gimli, no caso do Legolas, certo? E tá essas 5 cartas do personagem, que são as idiosincrasias, né, as coisas próprias do personagem, tem que ir no seu baralho. Você também tem que 6 cartas básicas que todo personagem tem que ter uma cópia de uma dessas 6 aqui. Você vai olhar ali embaixo a palavra básica, né? Se a câmera focar naquele mesmo espaço que tinha o nome do personagem, vai estar escrito básica. Acho que agora dá para enxergar, né? Tá, tranquilo. E você também tem as cartas de função, né? Porque quando você vai escolher o seu personagem, você tem que escolher, vamos dizer assim, uma profissão para o personagem, uma classe, como se diz no RPG. Mas aqui a gente dá o nome de função nesse jogo, tá? Então, no caso aqui a Helena, no caso, ela tem existem 3 cartas iniciais de função, certo? Elas têm fundo verde, essas cartas iniciais aqui, ó. Vocês veem que ali embaixo está escrito bardo, então essas aqui são as cartas de bardo, tá? E você pode ganhar outras cartas da sua função,
com o decorrer do jogo, tá? Mas isso é um outro detalhe que eu tenho que explicar entre duas partidas da campanha. E eu estou aqui mexendo na minha mão para ver se a câmera refoca de novo, tá? Um detalhe sobre essas cartas de função é que no início do jogo você tem que procurar a carta de função número 1, que tem essas estrelas aqui do lado dela, e já deixá-la preparada, né? Por isso que aqui no meu setup inicial o Gimli já começa com uma carta preparada e o Legolas também, tá? Um detalhe da carta a função do Gimli, ela vai ser caçador no jogo, né? Quer dizer, desculpa, o Gimli vai ser um guardião, que ele é especializado em proteger de dano a si mesmo e os amigos, certo? E o Legolas vai ter a função de caçador, que é especializado em combate e causar dano nos inimigos, certo? Um detalhe sobre o Legolas especial aqui é que a carta dele diz que depois de preparar esta perícia ganhe 1 de inspiração, tá? Isso significa que o personagem, não necessariamente o Legolas, tá? Mas o personagem que começar o jogo com a função de caçador, porque ele vai ter que colocar essa carta já preparada no início, ele já sai com uma ficha de inspiração. Por isso que o Legolas aqui, diferente do Gimli, já sai com a ficha de inspiração. Só porque a função dele é caçador, certo? Bom, como é que eu escolho a função? Você escolhe a seu gosto, dependendo da sua estratégia. Mas como esse aqui, eu estou assumindo aqui que o pessoal nunca jogou esse jogo, certo? Atrás, depois eu vou mostrar a parte de trás da ficha de personagem, tem recomendações, e existem recomendações de função. Então eu estou seguindo a função recomendada para o Gimli, que é guardião, e a função recomendada para o Legolas, que é caçador, certo? Tá. Bom, isso. E a outra carta que tem, o outro tipo é uma carta de vulnerabilidade ou fraqueza, que é uma carta que ela não tem texto, ela conta com uma carta de perícia sem texto e que vale um fracasso, ou seja, é uma carta, ela ainda pode ser preparada para você tirar ela do seu baralho, mas ela só está aí para atrapalhar e cada personagem tem que começar com uma delas. Aqui no caso seria a vulnerabilidade de estar sendo caçado, né? E as cartas de vulnerabilidade, deixa eu ver, elas vêm desse baralho aqui, eu vou reembaralhar ele, e esse baralho ele fica em jogo, porque esse baralho ele fica em jogo porque existem formas de você ganhar vulnerabilidades adicionais durante o jogo, com efeitos prejudiciais que podem acontecer aí durante o decorrer do jogo, certo? Beleza. Bom, então eu estou reembaralhando aqui porque eu mostrei aquela carta para vocês. Todas elas são a mesma coisa, mas por efeitos narrativos é interessante ver o caso, o que aconteça durante o jogo, o que os personagens o que os heróis vão receber de fraqueza, certo? Tá, tranquilo. A outra coisa, tá? Então isso aqui é como se usa e como se constrói os baralhos e como se fazem os testes. Voltando para as fichas de personagem, tá? Voltando para as fichas de personagem, continuando ali embaixo lugar onde você coloca as fichas de inspiração, vocês têm escrito ali embaixo medo e dano, tá? O personagem ele tem um limite de medo e um limite de dano.
tá? Antes dele ser nocauteado, tá? Se o personagem for nocauteado durante o jogo, eu vou explicar exatamente o que acontece. Ele não é automaticamente eliminado do jogo, tá? Como alguns poderiam pensar, tá? Mas eu vou explicar se isso ocorrer durante o jogo, tá? Bom, medo e dano. Quando o personagem sofre medo e dano por algum efeito do jogo ou por um ataque do inimigo, ele vai receber cartas do topo desse baralho aqui, né? Esse aqui é o baralho de medo e esse aqui é o baralho de dano, certo? Então, quando o personagem recebe um número dessas cartas igual ou superior ao limite que tem na sua ficha, no caso o Gimli tem limite de medo 4, limite de dano 6, o Legolas tem limite de medo 6 e limite de dano 4, é dito que ele é nocauteado, certo? Essas cartas, elas têm dupla função também. Elas contam, então, elas servem como contador de medo e dano, e elas, claro, elas são cartas, elas têm o outro lado, que vai adicionar efeitos prejudiciais aos personagens, certo? Existem efeitos no jogo nos quais você vai receber essa carta virada para baixo, então ela não tem outro efeito adicional a não ser contar medo e dano nesses casos, certo? Então isso é o medo e o dano. Além disso, aqui embaixo, os personagens, cada um deles, os heróis, têm habilidades especiais. Não sei se aqui está legível para o caso do Gimli. No caso do Gimli, depois de atacar, você pode colocar uma carta do teste no topo do seu baralho, né? Lembre-se que durante o teste você descarta as cartas. Então, por exemplo, ele pode botar uma carta de sucesso que saiu no teste de volta no topo do baralho para um outro teste, né? O que torna ele bom em combate. E o Legolas, ele tem outra habilidade que, se for relevante, eu vou explicar, certo? Então, isso aqui aí está a explicação da ficha dos personagens, certo? Além disso, cada personagem ele vai sair com equipamentos iniciais, certo? Esses equipamentos servem para você utilizar durante o combate e em outras situações, certo? Você sai com itens de mão e itens de armadura. Existe todo um conjunto de itens de mão e de armadura no jogo base, certo? E você pode, de acordo com a sua estratégia, escolher quais itens de mão e quais itens de armadura você vai dar ao seu personagem. E ele vai ficar com esses itens durante o decorrer de todo o jogo, tá? Só que, assim como as funções, eu também aqui vou mostrar daqui um pouco o verso das fichas. Tem recomendações de equipamentos, então eu estou seguindo nesse jogo as recomendações, certo? Não estou fazendo nada muito louco aqui. Então, para o Gimli, ele vai sair. Vamos analisar aqui como é que funcionam essas cartas, né? A anatomia da carta, como se diz, né? Ele está aqui com um machado de batalha, certo? Vamos começar aqui. Tem um nome machado de batalha, o desenho, né, do que seria esse item. Um machado, como vocês podem olhar. E aqui vocês veem duas mãozinhas, tá? Então, nós estamos lidando aqui com personagens com 2 pés, 2 mãos, uma cabeça e um corpo, certo? Então, existem itens de mão que o item de mão você identifica aqui pelo verso da carta que tem uma mão. Então, isso aqui é um item de mão, certo? Como tem 2 mãos aqui, certo? Você não pode, se você equipar o machado de batalha, né, se você optar pelo machado de batalha, você não pode ter outro item de mão, porque você não tem, né, na vida real e nesse jogo você não tem 3 mãos, certo? Ou então, isso significa o quê? Que você, depois, né, da partida, eu posso mostrar o que a gente não utilizou no jogo, os demais itens, certo?
Mas ou você vai escolher 2 itens de uma mão ou um item de 2 mãos. Né? No caso aqui o Gimli vai usar um item de 2 mãos, certo? Do lado das 2 mãozinhas você tem o número 33. E aquele símbolo ali significa conhecimento. Durante a partida os personagens eles vão ganhar um atributo chamado conhecimento, em inglês lore, certo? E isso aí vai ficar contando, o aplicativo vai contabilizar esse número. Então no caso do machado de batalha, quando a gente chega no número 33, a gente pode digievoluir o machado de batalha, vamos dizer assim, né? Vamos para usar um termo didático, né? O machado de batalha começa no estágio 1 e aí ele vai para o estágio 2, que a gente espera que seja melhor que o estágio 1, e de fato é, tá? Tá, e o que esse machado de batalha faz? Aí você tem que vir aqui nesse espaço em branco. O que é relevante nesse espaço em branco? O texto que está ali e esse símbolo no canto superior esquerdo. Então você tem aquele símbolo de estrelinha, que é o símbolo de sucesso. Então você tem ali sucesso, 2 pontos. Então isso aqui significa o quê? Que num combate, usando quem tiver um machado de batalha, no caso o Gimli vai usar, vai fazer um teste daquele símbolo ali, a corneta, que é o vigor. E com um sucesso ele vai golpear 2 vezes o inimigo e vai aplicar rachar. Se acontecer eu vou explicar o que é rachar, certo? E se você tiver 2 sucessos, você vai aplicar 6 golpes, tá? Você em cada combate só pode usar cada uma dessas linhas aqui. Então, por exemplo, se você tiver 4 sucessos, você não pode dar 12 golpes gastando 2 sucessos cada para 6 golpes. Ou seja, o machado dá no máximo 8 golpes e rachar, certo? Então é uma arma que o Gimli tem, ele vai usar, tá? E um item de armadura, né? Ele segue a mesma lógica ali, né? Nível 1, conhecimento 26, né? Você vai trocar por uma cota de malha melhor quando você chegar em 26. Aqui está o símbolo de armadura aqui, né? O verso aqui tem uma armadura ali, você pode ver o tronco de uma armadura medieval de metal, certo? E ali embaixo tem os efeitos, certo? Os efeitos, no caso da cota que a cota de malha causa em quem utiliza ela, né? Reduz a agilidade em 1, tá? Ou seja, são esses efeitos aqui eu vou explicar quando for relevante. Estou usando a mesma didática dos outros jogos, né? Mas, ou seja, ele não serve para ataque, ele não tem esse símbolo aqui que eu mostrei, né? Para o ataque. Ele serve para dar outros efeitos. Geralmente são efeitos de proteção à armadura, tá? Então, o Gimli vai sair com machado de batalha e uma cota de malha, tá? E o Legolas ele vai sair com um arco longo. Você pode ver, também é recomendado para ele sair com um arco longo. Você pode ver que aqui ele usa o atributo agilidade. E vejam no canto superior direito este símbolo aqui. Isso significa que esta é uma arma de longa distância, tá? Geralmente, quando você vai combater um inimigo, você tem que estar no mesmo espaço com ele, né? Então, por exemplo, né, essas pecinhas aqui, ó, elas vão ser montadas, né? O aplicativo ele vai gerar um mapa. Esse mapa ele é aleatório, quer dizer, ele é semi-aleatório. Toda vez que você joga um mapa é diferente, as coisas que tem no mapa são diferentes, né? E você pode ver que ele é dividido por espaços. Então, por exemplo, se você está nessa peça aqui, né, se vamos dizer assim, ó, o Legolas está aqui, vamos dizer aqui, ó, nessa peça, e tem um inimigo num dos outros espaços, num espaço adjacente, né, os espaços eles são divididos aqui pelas linhas em branco, tá? Se o inimigo está num espaço adjacente, o arco você pode atacar um inimigo com um arco, você pode atacar um inimigo no espaço adjacente. O que não é o normal, geralmente você tem que estar no mesmo espaço do inimigo para atacá-lo, certo? Então é isso que significa este símbolo aqui, né? Com arco, o Legolas ele pode atacar personagens em espaços adjacentes ao seu,
certo? Então é um arco longo, é também um item de 2 mãos, por isso que ele só tem um, né? E o item de armadura, né? Isso aqui não é exatamente uma armadura, mas é um manto élfico, né? Que nem os hobbits usavam, que nem os mantos que a Galadriel deu para a sociedade lá no meio do primeiro livro, no meio do primeiro filme, né? Do meio para o fim, um manto que tem efeitos aqui que, se forem relevantes, no jogo eu vou mostrar, certo? Que mais do setup, né? O que faltou dizer? Bom, você tem essas cartas, tá? Elas têm aqui embaixo escrito título, tá? Elas não são embaralhadas, tá? Título. Então essas cartas, elas contam como cartas de perícia, mas essas cartas elas são especiais, são cartas mais fortes e você ganha elas realizando determinados feitos heróicos durante o jogo. Então se você fizer algo meio difícil de fazer, o aplicativo vai entender isso na hora e ele vai dizer assim, ó, parabéns, você ganhou o título de, sei lá, pés alados, e aí você ganha pro resto da campanha essa carta aqui, entendeu? Então isso aqui são cartas especiais, tá? Isso aqui são... o meu telefone celular acabou de bipar ali atrás de mim, né? Continuando. Isso aqui são vantagens temporárias, tá? São cartas de vantagem. O verso delas é um homem com os braços cruzados aqui. Mas são também coisas que você pode ganhar durante a partida. Essas cartas elas são mais temporárias, né? Elas não ficam durante toda a campanha, mas ele concede algumas vantagens durante a partida. Isso aqui são equipamentos adicionais, tá? Que tem esse símbolo de bolsinha, que você pode achar, né, no meio do caminho. Você pode achar bota, um broche, sei lá, você pode achar uma corda trançada simplória, né? Então são outros itens que os personagens eles estão andando por aí na Terra-média e eles acham coisas, certo? Que nem numa quest, né? E segue a mesma lógica dos itens de mão e de armadura, tá? Só que eles utilizam carga, tá? Isso aqui eu vou explicar se a gente ganhar um desses itens, mas também eles evoluem com conhecimento e eles têm os efeitos aqui, certo? Então é isso, né? Para isso que servem os itens de mão, certo? Bom, isso é tudo que eu posso explicar do setup, né? Antes da gente partir para o aplicativo, né? Para terminar o setup, para depois a gente ir para o primeiro turno do jogo, né? Eu estou seguindo aqui, né, a mesma didática que eu segui para os outros jogos que eu apresentei nesse canal, né? Então, como eu estou nas primeiras partidas de cada jogo, né, então eu tenho que fazer esse vídeo um pouquinho mais longo explicando o setup, né? Nas outras partidas eu peço que todos aqueles, por exemplo, a segunda partida de Arkham Horror, segunda partida de Senhor dos Anéis Jornadas da Terra-média, ou a segunda partida mesmo de Fallout, né, que nós teremos depois dessa partida aqui, né, vocês se reportem aos vídeos de setup para vocês entenderem como é que se monta o jogo no início, né, que vai ser a mesma montagem para todos os jogos, tirando aquele ou outro detalhe especial do cenário, certo? Então é isso. Então vai ter agora um outro vídeo no qual eu vou falar do aplicativo antes da gente começar o jogo propriamente dito, certo? Dê um joinha, dê o seu like. Se você puder e quiser, colabore com o canal. Pode ser, está na descrição como se faz isso, pode ser por Pix, embora eu prefira na campanha de crowdfunding, mesmo porque vocês vão ganhar benefícios relacionados a esse canal
tem lá quais são os benefícios se vocês contribuírem pelo crowdfunding, certo? O crowdfunding, para quem não entende inglês, é o financiamento coletivo em português, certo? Até o próximo vídeo falando sobre o aplicativo, certo? Valeu, até a próxima!